de hoje, pergunte à pessoa certa. Te ensinarei o caminho que deve seguir. Salmo 32, versículo 8. Olá, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Espero que vocês estejam acompanhando as aulas online, mas também espero vê-los em nossa sala de aula. Cada turminha aí está com um tema diferente e as aulas estão super legais e as professoras estão aguardando vocês para participar dos desafios, das brincadeiras e das atividades. Bom, como vocês viram, hoje o nosso tema é Pergunte à pessoa certa. Vamos descobrir quem é essa pessoa certa. E o nosso versículo, novamente vamos falar, é Te ensinarei o caminho que deve seguir, que fica em Salmo 32, no versículo 8. Nós sabemos que é muito difícil fazer escolhas. Algumas pessoas têm uma facilidade maior, mas outras têm bastante dificuldade. E tem momentos que é difícil para todo mundo, porque tem escolhas que são muito sérias, né? Então a gente pensa assim, como é difícil escolher um bom emprego, escolher com quem se casar, escolher o melhor curso a fazer, mas a palavra de Deus nos ensina que tem alguém que pode nos ajudar. Esse alguém é o nosso Deus. Ele pode nos ajudar em qualquer momento da nossa vida. E nós podemos pedir ajuda ao nosso Deus através da oração. Isso mesmo. É através da oração que nós conversamos com Deus, apresentamos os nossos problemas, as nossas dificuldades e também as nossas dúvidas. Então, nada melhor do que perguntar para Deus o que é certo, o que é errado fazer, né? Se a gente está com dúvida em tomar uma decisão sobre o que é certo e o que é errado, a gente tem que falar com Deus. Então, vamos aproveitar esse momento e já fazer uma oração? Então, ore comigo. Senhor, nós te agradecemos por esta aula e te pedimos que ela seja muito importante para nós e para todos que estão assistindo. Que o Senhor nos ensine a escolher o que é certo, nos ajude a tomar decisões. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que tem feito por nós e te pedimos para que a sua palavra esteja gravada em nossos corações, nos ajudando nas decisões. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje nós vamos ver a história de um homem muito importante, amigo de Abraão, e que teve que fazer uma escolha super importante. Ele tinha uma missão a fazer. E o nome deste homem é Eliezer, ou Eliezer. Abraão já estava bem velhinho e sua esposa Sara já havia morrido. Então, Abraão não queria que seu filho Isaque se casasse com uma pessoa do povo onde eles viviam. Ele queria muito que fosse escolhida uma esposa dos parentes que ele possuía em outra cidade. Então, o que ele fez? Ele chamou Eliezer, que era o seu servo mais antigo, e ele deu essa tarefa para Eliezer, que está lá em Gênesis, no capítulo 24, versículo 4. Vamos ler? Vá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para o meu filho Isaque. Eliezer prometeu a Abraão que faria exatamente como ele pediu. Só que ao mesmo tempo que ele confirmou que iria cumprir essa tarefa, ele ficou preocupado e começou a pensar como ele iria fazer isso. E ele montou uma comitiva com 10 camelos, pegou as coisas dele, pegou alguns presentes e seguiu viagem.
Durante toda a sua caminhada, a preocupação dele era: como eu vou saber qual é a esposa certa para Isaac? Bom, quando ele chegou na terra dos parentes de Abraão, ele ainda não sabia o que fazer. Foi quando ele decidiu orar. Afinal de contas, como nós falamos no início da aula, Deus pode nos ajudar com qualquer dúvida que nós temos. E aí, ele fez essa oração. Ele pediu que Deus mostrasse a ele a esposa certa, e seria aquela que desse água para ele, para aqueles que estavam com ele e para os 10 camelos. Essa foi a oração dele. Por meio da oração, ele perguntou exatamente o que ele precisava saber. Ele pediu ajuda para Deus para resolver esse problema. E quais são as coisas, às vezes, que nós também ficamos em dúvida? Algum problema que nós temos, alguma dificuldade na escola que a gente não sabe como resolver entre amigos, entre os vizinhos, com a nossa família? Então é na oração que nós conversamos com Deus e pedimos para que Ele nos ajude a enxergar a solução. Então, Eliezer mal tinha acabado de orar e Deus já mandou a resposta. Surgiu uma moça que era Rebeca. Ela foi sem preguiça, deu água para ele, para aqueles que estavam com ele e para todos os camelos. E foi então que ele teve certeza que essa era a pessoa certa. E ao conversar com ela, ele viu que era parente de Abraão. Vocês acham que isso foi coincidência? Não existe coincidência para Deus. Deus havia preparado tudo isso, porque Abraão já havia orado e Eliezer também havia orado. A gente fica falando Eliezer, né? Mas eu acredito que as duas maneiras estão corretas. Então, o que ele fez? Imediatamente ele orou e agradeceu a Deus pela resposta imediata que Deus deu a ele. E em seguida seguiu até a casa de Rebeca, conversou com o pai e com o irmão dela, explicando o ocorrido, e todos entenderam que realmente Rebeca era a esposa certa para Isaac. Então, Rebeca logo arrumou as coisas e todos saíram imediatamente para a longa viagem até a terra de Abraão. Quando Deus está no controle, tudo dá certo. Quando fazemos tudo debaixo da vontade de Deus, tudo dá certo. E assim que Isaac viu Rebeca chegando, ele logo se apaixonou por ela e então eles casaram. Missão cumprida de Eliezer. Deus o ajudou a encontrar a esposa certa para Isaac. Então nós não temos dúvida que Deus nos ajuda e Ele dá a resposta certa para nós. Amém? Existem duas formas de sabermos qual é a coisa certa a fazer e pela qual Deus fala conosco. É através da oração, e a segunda maneira é através do quê? Vamos ver se vocês sabem. Isso mesmo, através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e é através dela que nós também temos a revelação de Deus para as nossas vidas, para as nossas dúvidas. É o nosso manual de fé e prática, então é muito importante que você leia a Bíblia. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nunca se esqueçam que Deus está sempre disposto a nos ouvir e é nosso papel orar e falar com Ele sempre que nós tivermos alguma dúvida. E não devemos esquecer nunca que também devemos agradecer por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Amém? Um beijo e até a próxima. Tchau!